Olá para você que nos acompanha, é uma satisfação e uma honra tê-lo e tê-la novamente aqui na nossa audiência. Dentro desse projeto especial, hoje, a última exibição desse videocast Reflexo Vozes contra a Violência, que trata de uma ação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por meio de sua ouvidoria e também da ouvidoria das mulheres. Nessa ação, junto com a ONU Mulheres, una-se 21 dias de ativismo contra a violência sofrida por meninas e mulheres. O tema que nós estamos tratando desde o início é o assédio digital, um mal da modernidade, algo que a gente precisa pensar para cuidar melhor das pessoas que estão próximas a nós, das nossas meninas, das mulheres que estão ao nosso redor, algo que nós, como amigos e amigas, devemos estar atentos, e nós, homens, a como não ser um agente da violência e como diminuir isso dentro da sociedade. Eu estou aqui ao lado da minha amiga Ana Amélia Caldas Saad. Muito obrigado, Ana, mais uma vez, nossa ouvidora das mulheres. Um projeto de sucesso, né? Tão curto, a gente começou há 2 episódios nos apresentando e hoje já encerrando, mas com um peso muito grande, né? Acho que isso é importante. Sim, hoje é o terceiro encontro de um total, né, de 3, obviamente, em que a gente pôde falar sobre a violência digital e em 3 eixos. A gente enfrentou o eixo da tecnologia da informação, o eixo do aspecto emocional e psicológico, e agora a gente queria tratar sobre os aspectos legais, processuais, né, das medidas que de fato visam coibir e combater a violência de um modo geral. Eu quero aqui agradecer a presidência do Tribunal de Contas, a conselheira Cristiana de Castro Moraes, pelo apoio incondicional a todas as iniciativas da Ouvidoria das Mulheres, agradecer à equipe do Fernando, a Diretoria de Comunicação Social, obrigado. Lucas Elvésio e todos os presentes que nos apoiaram também e fizeram com que tudo isso acontecesse de uma forma bacana, interessante. Agradecer uma servidora da casa que voluntariamente sempre nos mantém atualizados a respeito dessa temática, que é a Andréa Albertino Rodrigues. Ela sempre nos traz ideias, sugestões, por estar envolvida com essa causa, então não posso deixar de agradecer a ela também. E agradecer e dar as boas-vindas ao Dr. Antônio, à doutora Cristine. Muito obrigada por reservarem um espaço na agenda de vocês, que eu sei que é muito ocupada, para compartilhar com a gente aqui a experiência, o conhecimento que vocês têm no trato diário com as questões envolvendo a violência contra meninas e mulheres e, em especial, a violência digital. Então, começando, posso já... Só vou fazer essa apresentação, Ana. O doutor Antônio José Fernandes Vieira é o nosso delegado de polícia, chefe, né, da nossa assessoria policial civil aqui do Tribunal de Contas do Estado, que nos honra e é uma alegria muito grande termos esse dispositivo dentro do tribunal. Tão jovem, digo que é uma das áreas mais jovens do tribunal, mas já com tantos números de sucesso nos nossos atendimentos. É uma alegria, inclusive, Ana, ao longo dos nossos 3 episódios, temos gente de dentro do tribunal falando sempre sobre esses assuntos. O nosso diretor de Tecnologia da Informação, a nossa psicóloga da Diretoria de Assistência Social e Saúde, agora o nosso delegado-chefe, que traz uma colega que, puxa vida, né, também dispensa apresentações, a doutora Cristine Nascimento Guedes Costa, que é a delegada de polícia titular da primeira Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São Paulo. Então, engrandece muito, reitero o agradecimento da Ana Amélia por deixar um espacinho na agenda para tratar de um assunto tão importante. E eu queria fazer esse disclaimer, né, da importância de termos gente aqui do tribunal, essas áreas que às vezes as pessoas falam assim, mas o que o tribunal tem a ver com isso? Tem a ver, não importa, porque o que a gente faz aqui como conteúdo também vai para você, gestor público, que nos assiste e saiba da importância de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ser gestor público é cuidar de gente nas suas cidades, né, Ana? Excelente. Vamos lá? Bem lembrado. Então vamos lá, doutora Cristine. Com base na sua experiência, no seu dia a dia, eu queria que a senhora pudesse compartilhar com a gente quais são os principais crimes digitais que hoje envolvem meninas e mulheres. Se a senhora pudesse citar alguns e definir alguns deles, a gente gostaria de aprender um pouco mais sobre isso. Bom, queria agradecer, começo fazendo um agradecimento a você, doutor Antônio, você também. Muito obrigada pela oportunidade. A Polícia Civil acredita que a divulgação do nosso trabalho e a conscientização das pessoas sobre esses crimes, não só digitais, mas
Os crimes que envolvem mulheres e crianças e adolescentes, isso é muito importante. Uma população consciente ela consegue se prevenir da ocorrência de crimes e consegue também levar o nosso conhecimento à ocorrência desses crimes. Então, é muito importante divulgação. A divulgação é muito importante. Quando a gente fala de crimes digitais contra crianças, adolescentes, mulheres, principalmente mulheres e meninas, que é o público-alvo desse caso de crimes, principalmente os sexuais, esses crimes eles já existem na legislação. São crimes que ganharam uma outra roupagem, uma roupagem tecnológica, e se adaptaram e migraram para as redes sociais. Mas são crimes que a gente já tinha e aconteciam por outras ferramentas. Quando as mulheres elas nos procuram na delegacia, a gente percebe que a maior incidência são os crimes de ameaça, são os crimes de injúria, calúnia e difamação. Ou seja, as mulheres elas são difamadas em redes sociais. A pessoa mantém um relacionamento com uma mulher e eles terminam por razões outras, ele vai até as redes sociais e ele fala horrores dessa moça. Ele publica coisas horrorosas sobre essa moça, ele mancha a reputação dessa moça. E muitas mulheres que se utilizam dessas ferramentas até para o trabalho e são obrigadas a fechar suas redes sociais. Olha, eu faço divulgação, tive que fechar minha rede social por conta dos ataques que eu venho sofrendo. Então, falar de forma agressiva, menosprezar essas mulheres, atingi-las em sua honra, são crimes muito comuns, que já eram crimes praticados e agora muitos migraram para as plataformas digitais. E a facilidade com que esse conteúdo se dissemina é muito grande. Essa é uma questão dos crimes digitais. É difícil controlar depois da propagação desses crimes quando eles caem na rede. Porque mesmo que você retire o conteúdo de uma plataforma ou outra, a gente diz, caiu na rede, já é uma dificuldade. Fogo na palha seca. Exatamente. Outro crime muito comum é o crime de perseguição, que a gente chama até do cyberstalking, que é o crime de perseguição. É muito comum não só no âmbito da violência doméstica, mas no âmbito da violência de gênero. São moças, mulheres que se expõem em redes sociais, muitas também com essa questão de como uma plataforma de trabalho, e elas são perseguidas. Pessoas que criam uma admiração por essas mulheres, uma admiração torta, né, por essas mulheres, e passam a persegui-las, mandam mensagens no privado, procuram essas mulheres em locais públicos que elas costumam frequentar, mandam mensagens dizendo que estão apaixonados, mandam flores, só que isso não é uma situação romântica, né? É uma situação desesperadora, porque eles às vezes fazem postagens de conteúdo ameaçador para essas moças. E quem são essas pessoas? Elas se mascaram nas redes sociais, criam links e acessos falsos, fakes, né? Instagram fake. Então é difícil também para a polícia, a gente tem como, mas é também uma dificuldade rastrear essas pessoas em rede social. Então esse crime também é muito comum. Fechando, a gente vai para os crimes sexuais, né? Que a gente chama de extorsão sexual e crime de pornô-revanche também. São crimes em que o conteúdo dessas moças, conteúdo que às vezes elas compartilharam com determinadas pessoas, num relacionamento amoroso, esses conteúdos, depois do rompimento dessas relações amorosas, geralmente, eles são divulgados em redes sociais. E isso a gente vê muito com as moças mais jovens, as meninas, aquelas que começam com namorados, já compartilham nudes, que eles chamam, né? E esses meninos não têm a noção da gravidade desses compartilhamentos, ou se tem, pouco se importam, e compartilham fotos. Então a menina chega na escola, quando ela vê, todos os amigos da escola já sabem, já viram aquela exposição sexual dela. Isso leva ao aumento do número de suicídios entre meninas, porque essa pressão social que elas sofrem é muito grande e elas não têm uma estrutura psicológica para isso. Então, os crimes de divulgação de imagens, de conteúdo sexual em rede, atingem muito fortemente mulheres, mais ainda meninas. Doutor Antônio, quando nós falamos de crimes digitais, né, é muito maior o número de casos que chegam até a polícia de meninas que figuram como vítimas? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de agradecer o convite, Fernando, Ana Amélia. Nossa, que agradeço. É uma satisfação poder contribuir para um tema tão importante e na qual a Polícia Civil tem um papel fundamental
de proteção das mulheres e também das crianças nesse tema que é tão sensível. Olha, você tem uma ideia do tamanho do problema que nós estamos lidando? Existem pesquisas que dizem que as mulheres que são ativas nas redes sociais, que mantêm perfis ativos e têm interação na rede social, em idade entre 15 a 29 anos, quase que 70% delas já sofreram algum tipo de assédio. Então, assim, e o que é fundamental nesses casos, o primeiro é a educação. A educação no sentido de primeiro reconhecer que aquilo é uma forma de assédio. Então, os pais têm que conversar com as suas filhas desde cedo, acompanhando, agradecer a doutora Cristine, minha amiga, uma especialista nesse assunto, e me lembrando, seguindo a fala da doutora Cristine, a questão do revenge porn, isso já não é tolher a mulher da liberdade que ela tem com o próprio corpo, com a própria imagem, mas desde o início as próprias famílias conversarem e entender que, num ponto de vista pedagógico, dos riscos que esse tipo de comportamento leva e pode ocasionar. A polícia tem, fazendo já tocando num outro ponto que é relevante, a questão dos abusos sexuais cometidos por meios digitais também, né? Que a partir do momento que vai se ganhando a confiança da mulher ou da adolescente, faz com que ela se exponha e às vezes se toque, o que configura inclusive o estupro virtual, que é uma possibilidade e um risco muito grave para quem, principalmente para meninas. E tanto que a Polícia Civil tem tem tido um papel de destaque no enfrentamento disso, através de uma iniciativa que chama o Núcleo de Observação, NOAD, que fica monitorando esses campos de maiores riscos. Por exemplo, as comunidades que surgem nas redes do Discord. Isso tem sido um motivo de preocupação, porque tem levado meninas a se mutilarem, a serem abusadas dentro dessas comunidades do Discord. Então, assim, aqui, do ponto de vista de conselho, né? Não é porque meu filho ou minha filha está em casa que ela está protegida. Eu preciso também, enquanto pai, enquanto mãe, saber quais são as interações dela na internet, como que tem sido para protegê-la, né? A ideia da proteção mesmo, para que não caia nessa rede de exploradores sexuais virtuais. É interessante quando a gente fala em assédio também, que a doutora Cristine falou que esses crimes já ocorriam. E é verdade. O que a internet fez foi potencializar e facilitar práticas machistas, por exemplo, né? Que já estão na nossa sociedade. Isso amplifica. Amplifica. E complicado, e tem um complicador maior, que é a errada compreensão do que seria aqui no Brasil liberdade de expressão. Nós não, diferente dos Estados Unidos, a Constituição já há muito tempo ela não admite a liberdade de expressão como liberdade de agressão. E é um fenômeno que acontece nas redes sociais, que ela se tornou guarida para covardes. Pessoas que não têm coragem de te falar face a face, cara a cara, na internet se sentem uma terra sem lei, né? Acham que ali é uma terra sem lei. Um muro digital. Um muro digital e até uma teoria que diz que a internet é neutra, que a gente não pode concordar com isso, porque a internet não pode ser um território para a prática de crimes. Então, a neutralidade das redes é um risco para a própria democracia e para a própria segurança. Claro. E as pessoas acabam... os covardes acabam se utilizando desse meio para
para atingir mulheres. Eu queria chamar mais atenção só para um ponto. Nós vamos ter eleições o ano que vem. E podem perceber que as mulheres candidatas e as mulheres não só candidatas, as mulheres também em situações de mando, poder, elas são criticadas na internet e são ofendidas, o que não ocorre com homens, pelo próprio corpo. Sim. Então, assim, são xingadas, ofendidas, falando na questões de obesidade, questões de corpo. Veja, que não tem nada a ver com o exercício de um mandato ou com a competência profissional. E o que os homens, que também são obesos, não sofrem as mesmas ofensas. Percebe como que a internet ela acabou potencializando essas questões de machismo e misoginia. Sim. É uma realidade mesmo. E, doutor Antônio, vamos imaginar então uma situação concreta, uma mulher se viu vítima de violência num contexto digital, ou uma adolescente e os pais perceberam isso. Boletim de ocorrência, quais são as providências, as primeiras providências que a vítima precisa, a vítima ou o responsável pela vítima precisam adotar. O boletim de ocorrência ele é feito de forma presencial obrigatoriamente, ou pode ser feito de forma digital? Existe alguma forma de preservar a prova para fins de que essa investigação tenha sucesso? O senhor tem alguma orientação prática nesse sentido? O fundamental, primeiro, nos casos de assédio digital, não responder. Para não alimentar. Bloquear e preservar. Preservar o quê? Não apagar, dar prints de tela, gravação de tela, procurar a delegacia o mais rápido possível, ou ainda que de forma digital. Nós temos aí, a doutora Cristine fala com maior propriedade, temos a Delegacia de Defesa da Mulher online. É importante a preservação da prova, e é importante, porque é um problema, porque que passa pela educação. Às vezes a mulher, ela entende que aquele comportamento, não tem noção que aquilo é um comportamento criminoso. Abusivo, criminoso. Então, por isso a importância desse videocast. A tendência é ela apagar ou falar assim, não, é assim mesmo, né? E não, isso aí não é possível, não é tolerável, e tem que ser denunciado, até para que isso tenha... E o quanto antes, né? O quanto antes. Até para que isso tenha uma função pedagógica. E percebam como que potencializa. Eu quero só contar um caso que é interessante. Veja, numa empresa, esse é um caso real. Numa empresa, uma funcionária foi em férias, foi na praia e postou algumas fotos dela de biquíni na praia. Em rede social. No Instagram dela, particular, que alguns outros servidores homens, outros funcionários homens, foram no Instagram dela, imprimiram aquelas fotos da funcionária, da sua colega de trabalho, de biquíni, foram no setor da empresa que só tinha acesso homens, né? E colaram na parede, como se fosse aqueles antigos calendários Pirellis. Então, veja como que os crimes digitais e essa forma, ele vai além da própria internet, né? Ele acaba se materializando também no mundo dos fatos, né? Como um outro também, que é o estelionato sentimental. Sim. Que pode começar por um encontro casual nas redes, hoje até por avatar, né? O deepfake, o avatar. Tecnologias todas. Todas, um avatar, a mulher se apaixonar pelo avatar e dali a pouco ela está fazendo empréstimo, dando dinheiro, financiando esse avatar. Então, assim, por isso educação, as pessoas têm que saber os riscos, comunicar rapidamente e, por outro lado, a polícia tem que ser rápida na repressão, tem que identificar e tem que punir, né? E é a única maneira de minorar as consequências e manter que a internet seja um ambiente minimamente saudável. Minimamente saudável para todos. Né? Eu deixo até uma dica aqui, viu, Ana, doutores.
todo mundo hoje tem streaming, tem documentários sobre isso em todas as plataformas, sobre o stalking digital, sobre o estelionato digital, né, para você aprender. Como a gente diz essa questão pedagógica, não há cabimento de você vir falar que você está namorando o Johnny Depp e que ele está precisando de 100 mil reais. Exato. Que aconteceu realmente. Né, que, as pessoas elas têm que. Aí o que acontece? Pra realidade. O que acontece? Aí a gente volta pro programa anterior. A pessoa está numa vulnerabilidade, num momento de carência, e precisa procurar a atenção, e aí a atenção de quem está do lado. Vou sempre bater nessa tecla. Você que é amigo, que é amiga, que é tio, tia, pai, mãe, colega de trabalho. Eu sempre digo isso, a gente passa mais tempo aqui dentro do trabalho do que dentro das nossas próprias casas, sem familiar. Tem que intervir, não dá para falar, para fechar os olhos. Às vezes pra tem que realidade. chamar alguém para a realidade. Você tem Isso, né? É puxar mesmo pro terra. Porque teve, antes era o militar americano, né, que o golpe era desse, né? São muitos. Depois tinha os príncipes africanos ou árabes. Uns que são mais plausíveis, assim. Esses são realmente coisas assim. E tem quadrilhas hoje nacionais que fazem isso, né? No golpe dos aplicativos de relacionamento, enfim. Teve uma época que parece que mais homens caíam, né? Quando ia pro encontro, aí tinha uma turma que fazia um sequestro relâmpago, fazia... Os homens caem muito, mas eles denunciam menos, porque eles têm mais constrangimento. Isso. Então isso vai para todo mundo, essa questão, né? Desse estelionato. Porque os homens, na realidade, e aí é interessante quando você fala da carência, porque você imagina um indivíduo com aí 50, 60 anos, que nunca seria assim, normalmente se ele fosse no mundo real, se ele saísse, fosse num bar ou no cinema, numa lanchonete, uma jovem de 20, 25 anos iria paquerá-lo, mandar, olha, quero te conhecer e tal. A probabilidade disso acontecer no mundo real é muito pequena. Mas na internet acontece a todo momento. E aí, como que aquele indivíduo que às vezes, bem formado, profissional, curso superior, vida estabilizada, acredita e cai nisso? Isso é corriqueiro, enquanto as mulheres sofrem muito a revenge porn, os homens são muito vítimas de sextortion, que a interação começa voluntariamente, aí evolui para uma troca de nudes, aí depois fala, olha, aí o golpe, eu sou o pai, eu sou o policial, era menor e tal. Mas fica um encontro presencial filmado. É um sequestro. Boa Noite Cinderela. É um Boa Noite Cinderela. Mas percebe, eu quis falar isso porque é justamente no ponto que você tocou, a pessoa viver num mundo de fantasia paralela, que não existe, né? E que significa aí uma carência, uma falta de... É interessante também falar nas providências. Eu estava... existem ONGs que também colaboram com essa internet mais segura. Isso eu ia perguntar mesmo. Uma delas se informar sobre a SaferNet. A SaferNet é a melhor. É a melhor. Então, fazer as duas coisas, comunicar a polícia e também fazer uma denúncia na SaferNet. Isso é importante. E nas próprias plataformas. E nas plataformas, as plataformas há canais de denúncia nas próprias plataformas que a mulher elas pode. Precisam se aprimorar. Exatamente. Elas precisam ter um mínimo de controle, né? E de responsabilidade. É como se você estivesse dando a ferramenta. Exatamente. Eu preciso pregar um quadro nessa parede. A rede social ela é um martelo para você pregar esse quadro. É o martelo para chegar na pessoa, é o canal. Sim. Então tem que ter essa responsabilização também. Eu acho que o maior desafio é a mulher e a menina entender que está sofrendo a violência, porque o que me parece é que, em primeiro lugar, elas estão tão vulneráveis a se submeter a essas situações porque elas acham que é normal, que é natural. E elas entenderem que elas precisam se preservar. Lembra que a gente conversou sobre isso? Eu ia pedir para a senhora falar sobre isso em voo mesmo, autopreservação, né? E dando sequência aqui, eu queria saber uma coisa, falando sobre o buscar a providência, qual é a diferença entre o crime a delegacia de crimes cibernéticos e a delegacia de defesa da mulher? Numa situação concreta, qual das duas autoridades uma mulher ou responsável por uma adolescente deve procurar? É boa pergunta. Preferencialmente, se é que existe uma preferência, né? Doutor Antônio, pode me falar? A doutora Cristine, quem tiver. Na verdade, a Delegacia de Crime Cibernética, a Cyber, que
da Polícia Civil, ela trata de crimes patrimoniais. Por exemplo, fui vítima do golpe do Pix. Exatamente, são crimes patrimoniais. Certo. Tá? Quando a gente está na seara de crimes, também não deixa de ser, às vezes, um crime patrimonial, mas vinculado a gênero. Mas envolvendo gênero, a gente tem outras possibilidades. A gente tem a delegacia da mulher, e se você está tratando de crimes, dependendo da complexidade, ou se são crimes que precisam de um monitoramento de rede, ou são aqueles que são na Deep Web, principalmente ligados a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, a gente tem o NOAD hoje, que é o Núcleo de Observação e Análise Digital. Da Polícia Civil? Da Polícia Civil. Legal. Ele faz um trabalho incrível. Um trabalho maravilhoso. NOAD. Doutora Elisandreia, né? Sim. Maravilhosa. Ela é o primeiro modelo no Brasil desse tipo de análise prévia de plataformas, principalmente Discord, um monitoramento. em tempo real. É como se fosse policiais, na realidade policiais eles não como se fossem infiltrados eles em monitoram o tempo todo. grupos. Que coisa jóia. Principalmente porque a gente tem um número muito grande e vem crescendo de principalmente meninas que praticam automutilação. Isso é horrível. E elas são induzidas e instigadas ao cometimento de suicídio, estupros virtuais, maus tratos animais. Tudo isso dentro do Discord. Essas crianças, né, meninas e meninos, eles são aliciados através de plataformas gamers, de jogos, principalmente Roblox. Diz que depois que eu assisti uma palestra da doutora Elisandré, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi tirar o Roblox do meu celular e do celular do meu filho. Ele não tem mais acesso. E é isso, que ponto. Parece ser tão inofensivo. Parece ser muito inofensivo, né? E hoje, né, hoje em dia, nós que corremos tanto, se meu filho tá aqui com um celular jogando um joguinho, ele tá tranquilo. Ele tá bem, tá né? O perigo tá na rua. E na realidade o perigo tá no celular. Tá dentro de casa. A gente leva para casa. Exatamente. Então, assim, você às vezes, nossa, tá ali, né, atarefada em casa, a gente que é mãe, multitarefa, a gente sabe como que funciona isso, e o filho tá lá no Roblox, aqueles bonequinhos bonitinhos, só que a maior plataforma de aliciamento hoje é o Roblox. Por quê? Eles precisam estar de Robux, que é como se fosse uma moeda virtual. E aí, tem um chat dentro do Roblox, e aí eles começam a chamar essas crianças, se fazendo passar por crianças, como amigos, para ganhar alguma coisa. Você quer um Roblox? Eu te dou. E aí, depois que eles pegam intimidade, principalmente com meninas, eles começam a pedir nudes dessas meninas em troca do Roblox. E elas passam. E aí alimenta a rede de pedofilia. Alimenta a rede de pedofilia e mais, eles começam a chantagear essas meninas, dizendo que vão divulgar na escola dela, para os pais dela, essas fotografias. Então essas meninas, elas viram fantoches na mão desses indivíduos, bandidos, principalmente no Discord. E doutora, nesse jogo nós estamos falando que faixa etária? A gente está falando a partir dos 8 anos, Meu Deus. 9, 10. E aí vem uma outra questão, né? Que é a alimentação dessas redes de pedofilia, que volta e meia nós vemos grandes operações. Sim. E aí você vai ver, eu na minha carreira como jornalista, mais de 20 anos, pessoas acima de qualquer suspeita. E aí, volta e meia tem um que é professor, que é um cara que é um servidor público. O tio da van. O tio da van, pessoas acima de qualquer suspeita. Na medicina legal diz que às vezes essas pessoas também procuram. Essas funções é um emprego que lhe satisfaz, porque justamente por causa dessa tendência. Sim, né? a pedofilia é um distúrbio psíquico, né? Então ele se aproxima de criança, adolescente com essa intenção. Mas quando a gente fala das panelas de Discord, que a doutora Elisandré fala muito sobre isso, são grupos, eles marcam eventos. Então todo o NOAD ele fica mobilizado em torno desses eventos que são essas panelas, são grupos do Discord. Ali não é só pedofilia, ali é todo tipo de maldade que o ser humano pode ter. E sabe o que é o mais chocante? Quem está assistindo são adolescentes. É o seu filho que está trancado no quarto. Olha, chega a ficar arrepiada, de verdade. É gravíssimo. É gravíssimo. Assustador. É estarrecedor. Então, assim, e aí quando você monta grandes operações e vai ao encontro desses adolescentes ou jovens que estão passando para a maioridade, são meninos que frequentam a escola, tem amigo, tem pai, tem mãe. Onde a gente está errando? Na autopreservação? Na exposição excessiva? Na falta de controle? É um trabalho que não envolve só a polícia, a sociedade, são os pais. Então, assim, é muito importante a gente ficar atento a todos esses movimentos digitais dos nossos filhos, né? Tanto aqueles que são vítimas, como aqueles que estão propagando esses crimes.
como, a que Tem aqueles ponto a gente desafios chegou. que eles fazem, né? Também, exatamente. Que Que não a são pessoa- desafios, já é uma forma de aliciamento, né? Eles já, quando entram no desafio, já não é mais um desafio. Essas crianças, adolescentes, eles já estão imbuídos desse espírito também, né? De se machucar ou de machucar o outro, né? Então, como que a gente controla isso? Então, se a gente está diante dessa gravidade, desse tipo de crime, a gente tem o NOAD hoje, Entendi. que articula, inclusive, essas redes, elas não são só em São Paulo, elas são no Brasil inteiro. Então, o NOAD articula a polícia do Brasil inteiro, grandes operações de mandado de busca e apreensão de adolescentes, prisões. Então, e se você está diante de crime de pedofilia, por exemplo, você é uma pessoa que está abusando sexualmente, o crime de pedofilia, ele não está no Código Penal, ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o quê? É divulgar imagens pornográficas de criança e adolescente, essas deep webs, grandes redes. Isso a gente tem uma delegacia especializada dentro do DHPP, que só cuida de crime de pedofilia. Mas se você está num caso isolado de estupro de criança, porque o pedófilo nem sempre ele abusa fisicamente da criança, porque ele sabe que é um crime grave, ele pode ser preso, então ele vive como? De ver imagens, de ver crimes, que é a pedofilia. O abuso sexual da criança, aquele físico mesmo, aí a gente atende dentro das delegacias distritais, mais especificamente nas delegacias de defesa da mulher. Hoje a Delegacia de Defesa da Mulher que atende situações, então, voltadas à violência contra crianças E adolescente. A gente não tem no estado de São Paulo uma delegacia própria para isso. Então, essa atribuição também faz parte no rol de atribuições da Delegacia da Mulher. E falando desses dispositivos, Ana, até pergunto para a doutora, Isso. esses são dispositivos do Estado, né? O Estado presente por meio da polícia. E faço essa pergunta porque os gestores públicos, que aí é o nosso papel, nosso métier, Sim. se nas cidades nós tivéssemos dispositivos como esse, olha que dica boa para você, gestor público que está nos assistindo, criar dispositivos, uma Casa da Mulher Brasileira, uma Casa da Mulher Paulista, um lugar onde a mulher vítima de violência digital possa procurar também ajuda nessa estrutura, para que possa até ajudar a polícia, né, nesses casos. Às vezes a pessoa fala assim, não quero às vezes ser vista entrando numa delegacia primeiramente, porque vai que... A delegacia, gente, é aberta para todo mundo, né? Não quer dizer que... Em primeiro lugar, entenda, você é vítima. Em primeiro lugar, entenda isso, né? Você é vítima. Seria legal ter uma estrutura como essa nas cidades, para atuar junto com a polícia, para andar ali lado a lado. Onde que a gente encontra informações a respeito disso? Então, o modelo de atendimento integrado, ele é o que tem se mostrado o de maior sucesso hoje, né? Que a mulher ela é acolhida em todos os aspectos necessários para combater e para enfrentar aquela violência sofrida. Porque como vocês falaram, a gente está no terceiro parte, né, do enfrentamento. Vocês abordaram a questão da violência psicológica também. Então, olha só, são aspectos que permeiam a violência que todos devem ser enfrentados. Então, quando ela chega numa unidade que tem tudo isso à disposição dela no mesmo espaço físico, é óbvio que isso é muito importante para ela. Porque ela sai da delegacia de polícia, ela já vai direto para o atendimento psicológico, vai direto para um atendimento social, porque às vezes ela precisa de algum benefício do Estado para sair da casa do agressor, para se manter em segurança física também. Então, se você consegue congregar tudo isso no mesmo espaço, é sucesso. Isso aí é com certeza. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, que é um modelo único no estado de São Paulo. É um convênio entre a União, Estado e município e que congrega no mesmo espaço vários órgãos de atuação. A gente tem a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, a Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário e Psicossocial. Tudo no mesmo espaço. Só tem esse modelo, só uma casa. E a gente torce para que a gente tenha outras iniciativas como essa. Tem a Casa da Mulher Paulistana, que a gente estava conversando aqui também, no município de São Paulo. Mas eu acredito que gestores de municípios menores
que não tenham como ter essa infraestrutura toda, mas se já tiver uma casa de acolhimento psicossocial que tenha um diálogo, uma interlocução com os outros órgãos de atuação, isso já é fundamental, já é um ganho muito grande. A construção de uma rede, né? A gente não trabalha sozinho, né? Sim. A violência ela tem que ser enfrentada de todas as formas. Transversalmente. Né? E é interessante que esse trabalho integrado que acontece dentro da Casa da Mulher Brasileira, a vítima, além dela ser acolhida do ponto de vista psicossocial, ela já sai, muitas vezes, com uma medida protetiva, Sim. né? E essa medida protetiva permite que ela acione outros serviços ainda, né? Como o botão do pânico, por exemplo, em que se o agressor, imagina um stalker, de alguma maneira se aproximar, ela consegue. Acionar a polícia. Então, esse trabalho integrado é fundamental, né, doutora? Quem sabe a gente consegue aqui engajar os gestores municipais para, pelo menos, estruturarem nos seus municípios, né, um acolhimento psicossocial. Sim. Seria olha, muito interessante. E o acesso é simples, né? O acesso é simples, a Casa da Mulher Brasileira, vou até deixar aqui, Rua Vieira Ravasco, número 26, no bairro do Cambuci, bem pertinho aqui do centro de São Paulo, onde a gente está. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atribuição nacional, atendimento em libras para mulheres surdas, todo acolhimento, brinquedoteca para crianças, são mais de 3.000 metros quadrados para atender esse pessoal. O telefone vai aparecer aqui na tela, mas eu vou dizer 11 3275 8000, 11 3275 8000, repito, Rua Vieira Ravasco, no Cambuci, número 26, vale a pena conhecer. Tem um dado só para informar que talvez seja relevante. O Código Penal tem um artigo 218C, que é oferecer, trocar, disponibilizar por meio de sistema de informática, fotografia, vídeo, registro de cena que contenha estupro, né? Esse artigo o que a polícia tem observado, só no estado de São Paulo, no ano de 2025, foram 570 notícias específicas do artigo... Só desse artigo 218C. Então, percebe que a violência digital é uma realidade, né? E cada dia uma realidade cada dia mais inquietante e desafiadora, né, para todos nós. Totalmente. E o número deve ser muito maior, né? Deve ter uma cifra negra, porque que é natural, porque que a exposição fala assim, olha, eu já fui exposta, vou de novo, né? Então acaba sofrendo sozinha, às vezes por falta de apoio até psicológico, de saber que pode enfrentar e que tem como buscar ajuda, né? Como buscar proteção e punição, né? E como medida protetiva, a gente pede para que esses conteúdos sejam excluídos das plataformas. Isso que é diferente da medida protetiva daquela violência real, concreta. Né? Exatamente, porque assim, o rol de medidas protetivas, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, ele acompanha também essa evolução. Então, hoje, quando a mulher chega e se diz vítima de um estupro virtual ou de um crime de exposição virtual, a gente tem mecanismos também para defendê-la. A gente pode pedir a gente requisita que todas as plataformas retirem esses conteúdos, e isso é feito. Obviamente, se isso caiu na Deep Web, aí fica muito mais difícil. Mas nessas plataformas que ainda tem um certo controle estatal, né, a gente consegue que elas retirem esses conteúdos, e o autor, depois de identificado, ou muitas vezes ele é identificado de imediato pela vítima, que é o seu ex-companheiro, a medida protetiva proíbe que esse autor mencione o nome da vítima. Olha só. Faça qualquer registro em nome da vítima, porque senão ele vai incorrer no descumprimento de medida protetiva, que pode ensejar a prisão preventiva dele, ou prisão em flagrante. Então, se é um ex-namorado que começa a divulgar fotos íntimas dessa moça, ou vai e começa a falar mal dessa moça no Instagram, no Facebook, sei lá o que seja, se ele incorrer nisso, ele pode ser preso. Então, há formas de controle, há mecanismos que a gente tem à disposição, mas a gente precisa que a vítima nos reporte isso, traga isso. E ela pode trazer, inclusive, virtualmente também, através da DDM Online, que é uma delegacia. Como é que ela faz para acessar, doutor? Isso, a DDM Online, e a gente acompanha muito de perto, né, a criação da DDM Online, né? Porque a DDM Online foi criada na época da pandemia. A gente começou a perceber que a delegacia ficava vazia na época da pandemia.
E a gente sabia, nossa, ela está em casa, ela está apanhando, ela está sofrendo, ela só não está vindo à delegacia. Então, a DDM Online é um modelo também pioneiro no Brasil. A gente tem estados que hoje ainda nem possuem esse tipo de atendimento. A mulher, pelo celular, ela acessa a delegacia eletrônica, a DDM Online, e ela pode fazer um boletim de ocorrência. E pode requerer medidas protetivas, sem sair de casa, através do celular. É o aplicativo, Fernando, se você quiser colocar, que eu acho importante divulgar, é claro. O SP Mulher. Deixa eu botar aqui para te mostrar. Aplicativo SP Mulher. SP Mulher. Olha, esse aqui, ó. SP Mulher. Tá vendo que bacana? É um aplicativo que ela pode fazer boletim de ocorrência, acionar o botão do SOS para aquelas que já, exatamente, para aquelas que já possuem medida protetiva, que tem um georreferenciamento, e ela pode acessar toda a rede social que o Estado coloca à disposição, também os serviços sociais. Esse é um aplicativo que não só a vítima deve ter, mas todas as mulheres. Porque sim, exato. A gente tem que ter instalado no celular esse aplicativo. Exato. Tem que ter instalado a gente não está desamparada. Desenvolvido pelos nossos amigos da Prodesp. Olha aí, bacana. Disponível para Android, para iOS. Pode fazer 24 horas por dia. Que legal, hein? Isso aqui é bem bacana. São essas 3 opções, o botão do pânico que vem em tempo real, a localização da vítima. Exatamente. E se o agressor estiver monitorado por tornozeleira eletrônica, o sistema cruza as informações e alerta a polícia imediatamente. Mesmo que ela não tenha visto. Dado essa informação. Mesmo que ela não tenha dado. Apita lá no Copom. Porque o celular, ela estando com o celular está já referenciado. Tá na rede, E se o agressor tiver com a tornozeleira... Exatamente. Mesmo que ela não tenha se notado a presença dele. Ele está escondido pela proximidade. ali. Ela não percebeu, mas o Copom já percebeu. E o CEPOL. O monitoramento é feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Esse monitoramento. E vai e pega o cara na esquina. Já tem vários casos de prisões desse tipo. Sim. Chegaram a tempo. Uhum. E evitando até um feminicídio, claro, é verdade. Muito bom, espetacular. Temos mais perguntas para a gente já ir encaminhando para o nosso final. Infelizmente o nosso tempo é curto. Tem uma dúvida aqui, enquanto a Ana também dá uma olhadinha no roteiro dela. Todos esses casos, vou procurar ajuda, preciso de advogado? Não. Ótimo. Não. Inclusive a Defensoria Pública também tem um serviço de apoio para a vítima. Dentro da Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, já tem defensor público ali para acolher e para dar assistência jurídica. E se procurar a própria Defensoria Pública, ela tem também. Dá um encaminhamento. Perfeito. Assim, para aquela mulher que acha assim, olha, eu preciso... Porque tem outras questões, Muitas. Regulação de guarda de filhos, pensão, divisão patrimonial. Isso. Não... Nada disso. Ela tem o atendimento completo. Sim. Completo. Bom, a gente precisa encerrar e eu gostaria aqui de pedir para o senhor, doutor Antônio, e para a senhora, doutora Cristine, uma mensagem para quem está nos ouvindo agora sobre como, então, em resumo, uma mulher ou uma menina pode se prevenir de situações de violência digital, como a autopreservação pode ser importante a despeito do direito que a gente tem, né, a liberdade que a gente tem sobre o próprio corpo. Qual é a importância da autopreservação para evitar, de alguma maneira, que tudo isso aconteça, né? Acho que essa mensagem é importante ser dita por profissionais que estão enxergando a realidade. Sim. Né? E a gente tinha conversado sobre isso, né? Justamente. Sobre autopreservação. Sim. Porque é muito difícil, complicado, quando a gente fala com uma menina, com uma mulher hoje, que ela tem que ter cuidado em postagens, ter que ter cuidado com as manifestações dela, porque a gente passou tanto tempo, né, sob o jugo do patriarcado, né? Então, assim, hoje em dia a mulher, ela é dona do nariz dela, ela trabalha, ela tem independência financeira, independência emocional. Isso. Então, assim, como que você vai falar para uma menina hoje que ela não pode fazer determinada postagem? Então, a gente tem que abordar isso de uma maneira muito sensível. A gente tem que ter muita cautela para abordar. Porque, de maneira nenhuma, eu estou numa posição conquistada a duras penas por aquelas que vieram antes de mim. Né? Ser policial civil, ser delegada de polícia, hoje em dia ainda não é fácil. Imagina anos atrás. Então, como é que você conversa com uma pessoa hoje sem que ela se sinta, de alguma maneira, tolhida na liberdade dela, a duras penas conquistadas, né, que estamos conquistando ainda, né?
Mas a gente tem que ser pragmático e passar para essas mulheres e meninas que elas precisam ter a noção de se preservar minimamente. É aquilo que a gente tinha conversado. Se você pode andar numa rua iluminada e clara, por que você vai andar por um beco escuro? Não faz sentido, para homens e mulheres. Poxa, mas eu tenho direito de ir e vir, posso ir para onde eu quiser. Sim, mas essa liberdade também vem com uma carga negativa para você. Claro. De risco, né? De risco que você tem que administrar. Então, assim, umas meninas, acabei de ter um namorado, comecei a namorar. Ele pede nudes. O corpo é meu, vou mandar. Mas saiba que ele ainda não sabe lidar com a sua liberdade. A culpa não é sua. A culpa é dele, que não sabe lidar com os tempos atuais e com a sua liberdade. Isso. E com os seus direitos. Então, para ele pegar aquela sua foto e viralizar entre os seus pares, né, entre os outros adolescentes e crianças, é uma possibilidade muito grande. Então a gente tem que orientar essas meninas para ter uma preservação. Não mande essas fotos. Ou se for mandar, não mande de rosto. Parece besteira, mas faz muita diferença. Mande do corpo, mas não mande do rosto. São medidas que parecem... Coloque a visualização única. Visualização única. Tenha na sua rede social o mínimo de monitoramento daqueles que estão frequentando a sua rede social, se você não é uma pessoa pública. Então, assim, a mulher e a menina, notadamente as meninas, precisam ter essa visão de autopreservação. Doutor Antônio? Eu vou na linha da doutora Cristine e eu acho que duas questões. Primeiro, informação. E nisso a importância da iniciativa do TCE. É informação, né? E a segunda questão é não encarar a internet como um mundo à parte. Na realidade, a internet é o mundo que nós vivemos. Hoje ela está dentro do conjunto todo. Então, aqueles cuidados que eu tenho fora da internet, eu também tenho que ter na internet. É só lembrar dos nossos avós, dos nossos pais, que dizem assim, não converse com estranho. Esse não é um conselho que a gente dá para o filho. Não dá confiança sem conhecer a pessoa. Exatamente. Na internet é a mesma coisa. E na internet é mais arriscado ainda, porque o estranho entra dentro da sua casa sem ser convidado. É igual vampiro. Nem vampiro entra na casa sem convite. Né? Precisa ser convite. O abusador entra sem convite, dentro da sua casa. Então isso é muito sério. Então, assim, lembrar dos nossos avós, não conversar com estranhos, tomar realmente essas cautelas e entender. E também controles básicos. Eu estava vendo uma dica que eu achei super interessante. A gente às vezes comete os mesmos erros quando está nas redes digitais de repetir senhas. Sim. Aí vazou uma senha, você ficou... Todas as outras. Eu achei uma dica sensacional que eu gostaria de divulgar. Todo mundo aí, o Cajuru, que deve ter aí alguma... Qual é a sua música preferida, Cajuru? A letra. Lembrou? A letra preferida? Eu vou lembrar... da banda Maná, mexicana Maná, chamada En el Muelle de San Blas. Nossa. Eu adoro essa música, que eu adoro a Movie de San Blas. Sim. Então perceba, uma dica que eu achei sensacional para colocar senhas, pega um trecho dessa música, olha só, e que você nunca vai esquecer, e coloca as letras iniciais de cada palavra. Então você vai ter... Você não fez isso, né? Se eu fizer isso... Agora ele vai ter que trocar a senha. Mas eu gostei, se eu fizesse, seria... Olha, pensa aí. Então, olha, fica uma senha totalmente difícil e fácil de você guardar. USB, se eu botar o ano daquele disco, 1997, seria uma senha que ninguém nunca ia saber. Qual seria a senha? Vamos ver. EMSB 1997. Nossa, que é forte, hein? Não, uma senha forte. Percebe? Você botar uma maiúscula, uma minúscula. E percebe que a internet é basicamente, cada vez que a gente vai estudando, cada vez mais a informação, né? Cada vez mais a informação. Eu gostei dessa, dessa dica. Não é? Acho que é hora de eu mexer nas minhas senhas, trocar, fazer as coisas mais difíceis. Vamos guardando as músicas, né? Músicas, poemas. Não esquece aquela... Livro, trechos de... Então, eu achei sensacional isso aí numa das cartilhas de proteção à internet. Então é isso. E os pais, porque isso começa, assim, que é um problema das famílias também, vamos falar assim, olha, às vezes o pai não trabalha... vive na mesma cidade, fica dentro da casa, mas é um estranho dentro da sua própria casa. Então, a presença, a convivência, isso é importante, porque você vai perceber, olha, meu filho não sai da internet, então vou ver alguma coisa, o que está acontecendo, minha filha, porque... Ele está dando sinais não verbais de que alguma coisa está errada. E às vezes tem sido negligenciado. Sim, isolamento. E as mulheres
cada vez mais entender que isso é mais um desafio para as mulheres que já enfrentam tanto. Sim. E aí, por isso, a doutora Cristine, com muito mais propriedade que eu, a autopreservação, não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, porque os homens também, né? Os homens também, a violência digital, ela também perpassa muito por questões patrimoniais, por golpes aí e tudo parte da ideia de uma engenharia social. Não é nenhum hacker, lógico, mas é mais assim aquele cara que te conta, que volta no velho estelionatário. Percebe o crime digital, a maioria desses crimes é o velho conto do vigário com uma outra roupagem, né? Então assim, olha, é sempre desconfiar de negócios mirabolantes, vantagens, pedidos que não são comuns. Uma foto de um nude, por exemplo, mas por que ele está pedindo isso agora? Exatamente. Os empréstimos. Acabei de conhecer. Foi interessante, eu tive num curso recentemente, que eu cheguei de viagem, e uma das temáticas foi inteligência artificial e tal, né? Estava dizendo que justamente isso desses golpes, né, que criaram um avatar que se passava por um diretor de uma empresa e mandando fazer um pagamento fora das normas da empresa. Então, o respeito aos processos é importante. Sim. Mas sabe como que eles perceberam os funcionários e não fizeram? Porque o diretor pediu por favor. Ele falou, não, ele não quer por favor. Então, ele manda. Então, não, mas era isso aí. Eu agradeço o convite. Foi sensacional. É uma honra para a Polícia Civil. Estamos aqui pela Polícia Civil, né? E a polícia e servir e proteger é a missão de nós todos aqui, né? Muito bem. Minha querida Ana Amélia, tem mais agradecimentos? Estamos chegando ao final. Só agradecer pela atenção de vocês, reforçar que isso é um compromisso, essa iniciativa é um compromisso do Tribunal de Contas do Estado e da Ouvidoria das Mulheres. A Ouvidoria das Mulheres permanece à disposição de todas as servidoras, colaboradoras, visitantes, estagiárias, todas as cidadãs, e a gente está à disposição também da Polícia Civil para qualquer parceria que envolva a melhoria da qualidade do atendimento das mulheres que nos procurem, né? E é o que a gente vai fazer nos próximos dias. A gente está construindo um fluxo, se de alguma maneira a Ouvidoria das Mulheres tiver conhecimento de situações de violência, nós vamos saber como acionar a estrutura do Estado, né? Por meio da assessoria da Polícia Civil e da primeira DDM. E você que está nos acompanhando, não deixe de acessar o site tce.sp.gov.br, visitar a página da nossa ouvidoria, conhecer o que a nossa ouvidoria faz juntamente com outros órgãos aqui da casa e, sobretudo, o nosso violentômetro, que esse projeto aqui eu acho um alerta espetacular. Nós temos aqui nos nossos folders, está no site da ouvidoria? Tá, tem né? uma versão digital no site da Ouvidoria das Mulheres, no ícone Violência Doméstica. Ele está disponível para download, para qualquer pessoa que queira baixar, usar, compartilhar. Quanto mais ele circular, melhor. Então preste muita atenção, porque às vezes você já está rompendo barreiras que já deviam ter sido bloqueadas há muito tempo. O violentômetro é uma ferramenta espetacular. Sim. Acesse lá, divulgue para suas amigas. A gente divulga tanta coisa. Eu, particularmente, sou um cara que gosto muito de divulgar receita. Adoro divulgar receita, porque eu adoro comer, adoro cozinhar. Então, divulgue também coisas que vão engrandecer as pessoas de outras maneiras. Mande para as mulheres que você conhece, mande para os grupos que você conhece e fale, olha, se você estiver dentro de uma dessas escalas, preste atenção, pare agora, busque ajuda, busque os canais que nós mostramos aqui. O Tribunal de Contas também está de portas abertas para receber e poder te ajudar, te orientar da melhor forma. Gostaríamos, claro, que não precisasse ter nenhuma desses dispositivos, que a gente não precisasse usar, mas já que há a necessidade, sabemos que tem os caminhos para minimizar e, logicamente, apenar a quem comete esse tipo de crime. Queria agradecer mais uma vez a minha amiga Ana Amélia, é sempre um prazer estar do seu lado nos projetos que você vem tocando esse ano, agradecer mais uma vez toda a equipe que nos ajuda nos bastidores a realizar isso, agradecer ao Ministério Público de Contas que cede esse espaço para a gravação desse nosso videocast em especial, minha querida amiga doutora Letícia Férez, a procuradora-geral desta casa maravilhosa que é o MPC de São Paulo, e o meu querido amigo João Paixão, diretor
técnico do MPC. E claro, aqui agradecendo o doutor Antônio, a doutora Cristina e ao nosso querido doutor Arthur Dian. Leve o nosso abraço ao nosso delegado-geral de polícia, que esteve aqui recentemente, e queremos cada vez mais estreitar os laços com essa instituição tão fundamental para todos nós. Muito obrigado. E para vocês que nos acompanharam até agora, também o nosso agradecimento. Curta, compartilhe os nossos conteúdos em nosso canal no YouTube, tem tudo lá que você quer saber sobre o Tribunal de Contas e assuntos transversais, porque, obviamente, todos esses assuntos importam para fazer uma sociedade cada vez mais evoluída, né, Ana? Perfeito, não diria melhor. Ah, que isso. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.